E aí essa aula depois, gente, eu vou ripar esse vídeo e ela vai constar na matéria de vocês, lá no AVA, tá? Vamos lá. Eu peço que vocês abram o AVA de vocês também para nós irmos juntos trabalhando a questão da disciplina, ok? Unidade 4, sessão 1? Não, unidade 1, sessão 4. Ah, tá, desculpa. Abriu aí também, Esther? Esther, eu vou acompanhando, tá? Eu acabei de pegar o notebook, mas aí eu tô acompanhando direitinho, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Porque é importante a gente acompanhar no material, porque, assim, importantíssimo também a leitura prévia, antes da gente entrar. Que aí eu vou trazer as reflexões, eu vou trazer a problemática da aula, e aí tudo que vocês tiverem de dúvidas em relação ao material lido, a gente sana na hora. Tudo bem? Então vamos Ok. lá. Vamos começar, gente. Ô, Esther, não mudou absolutamente nada, tá? Pense que nós estamos em sala de aula e como é que funciona? Como é que funciona em sala de aula? O que a gente mais faz? Leitura. Muita. E depois muita. Ai, ai. São dois Depois, pontos importantes que nós fazemos nas nossas disciplinas. Primeira é muita leitura e a segunda é muita escrita. Certo? é. Então. Mas agora, em relação à leitura, eu vou dar a honra ao nosso convidado Gustavo, que vai nos presentear com a leitura desse primeiro slide. Você pode ler, Gustavo, por gentileza? Claro, Danilo. Vou iniciar. Pode ir. Bom, nesta webaula estamos discutindo acerca do surgimento e desenvolvimento das ciências sociais. A nossa situação-problema também nos remete ao período da ditadura militar no Brasil, com foco nas perseguições que ocorreram a pensadores, professores e alunos envolvidos com as ciências sociais e humanas. Saiba mais sobre esse assunto consultando o infográfico a seguir. Gente, se vocês quiserem saber a fundo sobre a ditadura que assolou quase 4 décadas no nosso país, esse infográfico ele é bem bacana. Mas para dar uma introdução geral, na época da ditadura, que foi logo depois da Era Vargas, que eles chegaram e deram o golpe, o que aconteceu? Foram perseguidos grandes pensadores, professores, filósofos, porque eram pessoas formadores de opinião. E uma vez que eles eram formadores de opinião, eles poderiam manobrar a massa. E a massa estava sendo manobrada através do quê? Da coerção, da opressão da ditadura, certo? Estão acompanhando? Tá tranquilo? Certo. Ok. Então, o que acontece? Eles, uma vez que eles não queriam grandes líderes naquela época, porque aquela época era a época de repressão, opressão, a opinião alheia ou adversa ao militarismo, eles faziam o quê? Eles usavam da força. Então, é sabido, inclusive na nossa história, que muitas pessoas desapareceram nessa época e nunca mais souberam notícias. Então, até ano retrasado, se não me falha a memória, 2018 ou 2017, nós tivemos um caso de condenação de um general que assumiu que ele matavam aquelas pessoas na época da ditadura e escondia os corpos. Para vocês verem tamanha atrocidade que tinha na época. Certo? Ok. Certo, Quem mais ok. conseguiu entrar? A Maria. Tudo bem, Maria? Boa noite. Professor. Tudo bem, e você? Boa noite. Bem também. Então vamos lá. Passando disso aí, nós vamos... Olha que beleza. Starzinha, vai tu. Regime militar. O regime instaurado pelo golpe de 1964 destruturou a produção no país em vários setores, com o exílio de cientistas, acadêmicos, artistas e políticos, sem contar as cassações, cassações
Isso. né? Aposentadorias compulsórias, prisões, torturas e mortes. Olha como era um regime opressor que não dava liberdade para o desenvolvimento social e humano. Eles simplesmente exilaram cientistas, acadêmicos, artistas e políticos justamente para abafar, para reprimir e para conter esse desenvolvimento social e humano. Por isso que nós falamos que nós temos um atraso cultural muito grande. Nós temos um atraso tecnológico muito grande. Para vocês terem noção, até 1992, que foi onde o regime Collor ele entrou, né? O Fernando Collor de Mello assumiu a presidência. Qual foi a única coisa boa que ele trouxe como contribuição para o Brasil de desenvolvimento? Ele abriu o mercado. Nós éramos protecionistas. Nós só usávamos daquilo que nós produzíamos. Por exemplo, no Brasil não tinha tecnologia de ponta, porque nós tínhamos aquele computador Amazonas, que era fabricado aqui no Brasil sem nenhuma tecnologia. E, gente, nós estamos falando de 1992, onde o Windows já era dominante. A Microsoft já era dominante na questão de tecnologia. A IBM nem se fala. Nós estamos falando de dois grandes. A Apple já estava se desenvolvendo, ou seja, tinha muita tecnologia no mundo que dava para ser aproveitada aqui, mas nós não aproveitávamos justamente por conta desse protecionismo. E olha que legal, ó. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, cerca de 50 mil pessoas tiveram a cidadania diretamente violada durante o período, marcado pela intolerância do lema criado pelo governo militar: Brasil, ame-o ou deixe-o. Tem muitos artistas que viveram exilados em outros países e só voltaram depois do militarismo. Vocês sabem me dizer alguns artistas que fizeram isso? Ou que eles simplesmente se esconderam para não serem caçados, mortos, ou até reprimiram a sua arte para esperar passar esse vendaval? Vocês conseguem me falar o nome de pelo menos um? Me deixem feliz. Eu não faço a menor ideia, professor. Que absurdo. Eu também. Gustavo? Não lembro, Maria? não recordo de nenhum nome. Não me recordo, professor. Talvez Caetano Veloso, esses mais antigos aí. Isso, começou a melhorar. Gilberto Gil. E você, sim. Gilberto Gil, Caetano Veloso, como que era o nome? A Jovem Guarda. Elas tiveram muito trabalho, elas tiveram que se reinventar para não serem pegos pelos militares na época da ditadura. Tem muitos nomes. Teve pessoas que foram embora e não voltaram mais. Com medo da opressão. Eu assisti uma série, né, uma vez que falou que o pessoal se refugiava muito para o Chile, né? Exato. Era Chile, via de regra, era Chile, Estados Unidos e Europa. Muitos foram para a Europa também e não voltaram mais. Mas vamos lá. Olha que beleza. Ame-o. Clique sobre a palavra e destaque para saber mais. Vamos lá. Maria, agora é você. Ai, professor, eu sou sem óculos, hein? Eu também. Mentira, eu tô de óculos. Não dá nem para mentir. Oh, meu Deus. Ame-o, 1º de abril de 1964. Golpe de Estado. Deposição do presidente João Goulart e instauração da ditadura militar. 1968, ato institucional número 5. Se pronuncia AI-5? Isso, é o AI-5. Tá. Impõe limites para a mídia, movimentos sociais e liberdades civis. 1969 a 1973, milagre econômico, crescimento do BIP de até 12%. E em 1979, o governo aprova a lei que restabelece o pluripartidarismo. Pluripartidarismo no Brasil. Isso. Agora, olha no país, só. quer dizer. Olha só.
em 64, assim que eles deram um golpe no Goulart, que era para o Goulart assumir, eles deram um golpe. Com a ajuda de quem, gente? Estados Unidos da América e alguns grandes empresários da época aqui no Brasil. Qual era a principal razão, o principal motivo que que os Estados Unidos apoiaria o golpe militar aqui no Brasil? Eu deixo a vocês essa reflexão e essa pesquisa, ok? O ato institucional, ele simplesmente, tudo que era veiculado no Brasil tinha que passar pelo crivo militar. Se fosse uma simples propaganda na TV até um pronunciamento no rádio. Eu poderia andar de madrugada na rua? Não, tinha o toque de recolher. O toque de recolher era que horas? E até hoje é esse horário. 22 horas. Exato. Então, a população tiveram várias restrições, as empresas tiveram várias restrições também. Só que de 69 a 73, eles chamam de milagre econômico porque a nossa economia realmente deu um salto muito importante nessa época. E ela cresceu exponencialmente, principalmente explorando o agronegócio. Foi a partir daí que a economia deu um salto muito grande. E em 79, eles instauraram ou restabelecem o pluripartidarismo, que em 86 veio a eleger o nosso primeiro presidente democrata, que foi quem, gente? Eu falei isso na aula passada. Se o Gustavo acertar, vai ficar feio para você, Maria, e para você, Esther. Vixe. Ixi. Eu estava aula passada? Não lembro. Estava, Esther. Estava sim. Não vem, não. Gustavo, você sabe qual foi o primeiro presidente democrata no Brasil? Eleito pela democracia brasileira? Não sei, talvez Juscelino? Não. Não. Não, foi em 83, foi em 86 ou 82, se não me falha a memória. 82 ou 86. Ele é velhinho já, inclusive eu não sei nem se ele está vivo ainda. Eu já ia perguntar isso, tá vivo? Deve estar, eu não lembro agora. Vou até aparecer, professor, para não te deixar sozinho, tá? Hã? José Sarney. Poxa vida! Muito obrigado, hein? E foi aí que acabou o militarismo. Perceba que de 64 a 86, gente, nós estamos falando de quase 40 anos, certo? 40 não, quase 30 anos. Quase 30 anos de soberania militarista no Brasil. Isso trouxe atrasos incalculáveis para a nossa nação, certo? Aí, em 92, se a gente pegar 92, o Fernando Collor de Mello ele foi eleito e ele abriu o mercado. Com a abertura do mercado, ele liberou importações de patentes, de produtos, entre outros. E aí sim o Brasil começou a ter aquilo que a gente chama de crescimento sustentável. Certo? Agora, vamos para a próxima. Deixe-o. Volta a você, Gustavo. Ok. Brasil. Diversas instituições de ensino sofreram invasões e fechamento de departamentos, ocasionando a expulsão, prisão e cassação de alunos, funcionários e professores. Olha quais eram as principais. Aí tem a parte de deixo, né? 10 mil exilados políticos, 4.682 cassados por diversos... Peraí que o negócio está aqui no meio. Por diversos meios. Milhares de cidadãos passaram pelos cárceres políticos, né? E centenas de mortes e desaparecidos. 245 estudantes expulsos da universidade por força do decreto 477. Porque esse decreto 477, todos que eram contra o regime eram simplesmente exilados. Simples assim. Não tinha conversa. Eles usavam o decreto, iam lá e expulsavam os estudantes. Não deixavam que aqueles estudantes se formassem. Porque eles entenderiam que se eles tivessem força de formação acadêmica, eles seriam formadores de opinião e levaria a massa contra aquilo que era a ideologia do regime. Dúvidas até aí, gente?
Não. Vamos lá. Volta para tu, Esther. Para mim, É. as perseguições a professores e alunos de universidades representaram um atraso de 2 décadas à formação do conhecimento, do espírito crítico dentro do país. Para o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, o caso de perseguição a Anísio Teixeira, que ele considera o maior humorista brasileiro, Humanista. é um dos mais graves registrados no período. Ele lembra que o reitor sofreu os efeitos das 2 ditaduras, a do Estado Novo, de Getúlio Vargas, quando foi preso e expulso, e a militar, durante a qual foi assassinado. Naquela época, Anísio Teixeira já dizia que, sem escola, o país não avança. Por que discutir essa questão da ditadura militar quando dialogamos sobre o surgimento e desenvolvimento das ciências sociais? Ó, simples assim, gente. Respondendo a esse anseio, eu trago uma informação que, ao meu ver, é bastante triste. Cientistas brasileiros, eles só têm sucesso fora do Brasil. Por quê? Porque aqui a gente não investe em tecnologia, não investe em pesquisa tecnológica, desculpa. Grandes cientistas, por exemplo, como Miguel Nicoleles, ele é um fantástico neurocientista, ele é brasileiro, ele toma conta de uma universidade, do departamento de pesquisa de uma universidade nos Estados Unidos. Por que ele não poderia chefiar uma equipe de pesquisa aqui no Brasil? Porque o investimento, o aporte financeiro que ele tem lá é triplamente maior do que ele teria aqui no Brasil. E para os avanços da tecnologia, e olha, presta atenção, brasileiro produzindo conhecimento fora do país. Por quê? Porque não se tem investimento. Por que não se tem investimento hoje? Justamente por conta desse atraso intelectual, desse atraso que nós tivemos no regime militar. Isso é só um dos viés, tá? Porque aí eu tive aluno que uma vez virou e falou: professor, mas as escolas militares, elas são as melhores de se estudar. Eu falei: ok, porque ela trabalha a questão da disciplina como metodologia, disciplina e submissão. E você passa por rigorosos testes. Mas, poxa, como é que você vai implementar um sistema desse, um sistema disciplinar desse numa escola pública? Não, nós teríamos que ter outras metodologias que atendessem às necessidades de todos os perfis. Certo? Agora, deixa eu passar aqui. Maria. Peraí, deixa eu tirar o negócio aqui. Essas questões nos fazem refletir sobre como não há meios para pensar as instituições, pessoas, regimes, governos, movimentos, enfim, questões sociais de forma isolada. Há uma complexidade, um histórico, continuidades e rupturas na sociedade. Não há novos paradigmas que não possuam nenhuma ligação com os anteriores, seja para negar e transformar alguns aspectos, ou seja, para aperfeiçoá-los. Então percebam que a reflexão, ela é necessária, ok? Mas só que a gente não pode pegar e generalizar. Nós entendemos, sim, os efeitos e os impactos que teve, né, o militarismo na nossa sociedade, mas nós não ficamos parados. Nós nos desenvolvemos também. E isso é fato que em 1996, isso eu estou falando de educação, tá, gente? Teve a nova conjuntura, a atualização da LDB, que é a Lei de Diretrizes Brasileiras em relação à educação. E a partir daí nós começamos a ter novas políticas públicas de educação que fomentavam o desenvolvimento do ser ou a representação do ser na sociedade. E hoje isso está tão latente na nossa sociedade
mas ainda há um atraso muito grande. Vocês conseguem perceber que uma pessoa, às vezes, que vem da base pública, ela chega no ensino médio, às vezes, sem saber as operações básicas de matemática, por exemplo. Ela chega no ensino médio sem capacidade interpretativa, por exemplo. Se vocês prestarem atenção, é isso que acontece. Entendeu? Então, são questões muito graves que a gente tem que levar em consideração. Certo? Certo. Gustavo, novamente. Portanto, é essencial que o indivíduo tenha oportunidades para alcançar qualificação teórica de forma suficiente, a fim de compreender todas as diversidades, ligações e conexões que existem nos regimes políticos e sociais, entre as perspectivas, as concepções e as teorias de vários pensadores sobre a sociedade. Por isso, inclusive, justifica-se a importância de assistir à aula de Ciência Política do professor José Álvaro Moisés, indicada no início desta web aula, cujo foco é a democracia, termo tão complexo na nossa sociedade desde que ele surgiu. Então, o que a gente trata como democracia? Nós sabemos o que é democracia? A gente sabe o conceito ipsiliteris da palavra? O que ela significa? A gente fala, nós somos um país democrático. Ok, mas todas as decisões do Brasil foi decidida de maneira democrática? A gente exerce a democracia como ela realmente é? A gente não sabe. Então, por essas questões que é importantíssimo a gente aprofundar o conhecimento em relação ao homem, a cultura e a sociedade ao qual ele vive, certo? Esther, você. Vamos lá. Não há como simplesmente mudar de um regime político para outro e esperar que tudo se transforme. O olhar, o ponto de partida, o ponto de vista, a concepção e o interesse é o que sempre farão a diferença nas transformações. Daí, a importância do conhecimento mais científico e crítico, por meio das ciências sociais e humanas. Como é que a gente fortalece o nosso conhecimento científico e crítico? Me dê um exemplo, meninas, do que eu faço com vocês em sala de aula. Que é isso que eu faço. A essência do fortalecimento, do desenvolvimento do conhecimento científico e crítico é o que eu faço com vocês o tempo todo em sala de aula. Principalmente numa palavra que vocês não têm o significado. O que eu peço para vocês? Pesquisem. Sim ou não? Sim. Isso, a pesquisa vai deixar a gente mais fortalecido acerca daquela hipótese, daquela curiosidade que nós temos, ok? E aí, gente, assista ao documentário /68 Sem Perder a Ternura. Esse documentário é bacaninha e depois eu vou passar uns exercícios, não valendo nota, tá? Uns exercícios para reflexão, para a gente fomentar um pouquinho mais a nossa aula e trabalhar mais essa questão da democracia. Porque a democracia, a gente precisa entender quais são os mecanismos democráticos para entender, será que eu realmente exerço a democracia no meu convívio? A sociedade ao qual eu estou inserido, e quando eu falo sociedade, não é a sociedade como um todo. Por exemplo, em casa. Em casa eu tenho um universo, que é a minha família. Eu exerço a democracia dentro da minha casa? A democracia como ela tem que ser? Então eu vou mandar depois, lá na plataforma de vocês, 2 ou 3 artigos que retrata bem essa questão da democracia. Tudo bem, gente? Tudo. Ok. Até aqui, alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Não? Não para mim. Tem certeza? As dúvidas só aparecem na hora de fazer a prova, né, professor? Sempre, né? Sempre, não tem jeito. Então vamos lá, gente. Eu vou encerrar então a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A ideia é que nós façamos esses encontros semanalmente, enquanto houver essa paralisação. Eu sei que a nossa aula é DIB, então percebam, a gente
vai fazer no máximo 40 minutos, 40, 45 minutos de aula, tá? Para a gente não ter problema. Ok. Ô, professor, aproveitando aí o ensejo, você sabe se para as demais disciplinas também será feito dessa forma ainda nesse momento de crise que nós estamos passando? A tendência é essa, Gustavo. Os professores eles estão se munindo, estão munindo os alunos da forma que eles conseguem. Uns fazem live, outros disponibilizam material com vídeos rápidos na plataforma, mas a ideia realmente é essa: a gente permanecer com aulas ao vivo, porque eu acho que traz, né, um pouco mais do ambiente da sala de aula. Ok, tá legal. Tudo bem, gente? Dúvidas aí? E aí, a semana de prova vai ser normal, né, professor? Não mudou ainda, tá? Não vamos trabalhar futuro agora, porque a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer daqui para frente. O que a gente tem que pontuar, de verdade, o que a gente tem que trabalhar é as questões do presente, principalmente em relação à aula e conteúdo. Então, eu não vou deixar vocês sem o conteúdo para que vocês cheguem na hora da prova sem nada. Então, nós faremos esses encontros toda semana. Semana que vem eu farei. Continuem fazendo a atividade das questões de pré e pós-aula no caderno, que isso vai valer pontuação e vai valer bastante ponto para vocês. Ok? E aí, semana que vem, a gente volta no mesmo horário. Tudo bem, gente? Tudo bem. Um abraço a todos. Bem. Vai ser das 7, é isso? Isso, das 7 às 7h45. 7 ao invés de 7h10? 7. Tá. 7 em ponto, tá bom? Professor Danilo, se o senhor tem alguma objeção de eu continuar participando ou tranquilo? De maneira alguma, Gustavo. Você pode participar, claro que pode. Inclusive deve. Tranquilo. Tá Okay? bom, acho que vai me ajudar aí para fazer a prova aí também. Espero você na semana que vem. Combinado. Valeu. Gente, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Se cuidem. Não saiam de casa só para o extremamente necessário, ok? Porque essa epidemia não tá fácil. Tá legal. Ok? Ok, professor. Um abraço, obrigado, gente. Fiquem com Deus. Também. Abraço. Tchau. Boa noite. Tchau.